Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao doutor Procurador Regional Eleitoral, Fábio Venzon. Saúdo o doutor Josemar Resgo, nosso diretor-geral, que secretaria a sessão, e em nome de quem saúdo todos os servidores da Justiça Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral. E minha saudação também à nossa audiência, que nos prestigia nesse momento. Passo de início, colegas, ao primeiro julgamento da tarde. É o mandado de segurança número 0072, relatoria do eminente desembargador eleitoral Gerson Fischmann, e passo nessa linha a palavra ao eminente procurador regional eleitoral para o seu parecer pelo Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador-presidente da Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, diretor do TRE, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Tocante a esse mandado de segurança, existem dois pedidos, um relacionado à reativação do registro do partido, que teve suas contas julgadas não prestadas, e um segundo relacionado à retirada do nome, da inscrição do partido no CADIM, né, que o partido teve as contas julgadas não prestadas. Em relação ao primeiro pedido, ocorreu a ausência superveniente do interesse de agir, por quê? Porque a TRE, a partir da decisão do Supremo, que entendeu que havia necessidade de um processo específico, onde fosse assegurado contraditório e ampla defesa, para se aplicar a sanção de suspensão da anotação do registro, o próprio TRE, no julgamento da petição 06.040, dígito 41, no caso concreto, houve uma decisão estendendo essa reativação a todos os diretórios do Estado. E, posteriormente, foi aprovada a resolução pelo TSE, no PA 0600-416-12, com incidência nacional, no mesmo sentido, né? Então, agora, todos os diretórios do Estado que tiveram as contas julgadas não prestadas e que estavam com a anotação do registro suspensa, tiveram reativada essa anotação do registro. Então, o pedido aí perdeu a utilidade, não há mais necessidade, né? Então, nesse ponto, a ausência superveniente do interesse de agir. Em sede de mandado de segurança também termina sendo denegação por força da própria lei, que menciona que mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, você fala também em denegação. Em relação à questão do pedido de retirada, de inscrição do nome do partido no CADIM, nesse ponto tem que ser denegada a segurança, porque a decisão do Supremo, em nenhum momento ela se estendeu para outras questões, né? O recolhimento dos recursos, que são muitas vezes determinados no julgamento de prestação de contas, tem que ser recolhido, inscrição no CADIM. Quanto a isso, a decisão do Supremo não fala. Então, nesse ponto, tem que ser, no mérito, denegado a segurança. É o parecer. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, em seu nome, queria inicialmente saudar os integrantes desta corte. Uma saudação também especial ao ilustre doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Josemar Riesgo, em nome de quem também saúdo os servidores da casa e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube ao vivo, ainda nesses sistemas decorrentes dessa nossa lamentável pandemia. Eu vou ser bem breve, senhor presidente, até porque o voto já foi disponibilizado e ele vai exatamente na linha do parecer quanto à primeira parte da perda do objeto, porque efetivamente houve uma extensão desses efeitos em relação aos partidos na reabilitação, que nós julgamos recentemente. E quanto à própria ação em si, eu até sequer adentro a questão propriamente de mérito, porque estou entendendo, encaminhei o voto nesse sentido, de que é incabível a ação mandamental para assegurar
o chamado princípio da razoável duração do processo. Inclusive, essa questão ela é afeta ao pedido de levantamento e suspensão nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016/2009. Então, nesse sentido, perdeu o objeto, e a denegação da ordem quanto ao pedido de exclusão por ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Não cabe o mandado de segurança, e o fundamento do right aqui foi no sentido de assegurar o razoável duração, e isto não é objeto de um direito líquido e certo, pelo menos reconhecível prima facie. Então, nesse sentido, que eu encaminho o voto, senhor presidente. Sem som, presidente. O senhor está sem microfone, presidente. Desculpa. Desembargador eleitoral Roberto Fraga, como vota? Senhor presidente, em seu nome eu saúdo essa corte, a esse colegiado, aos colegas que comigo participam dessa sessão, uma saudação que eu estendo ao nosso procurador regional eleitoral, ao doutor Josemar, nosso diretor-geral, e aqueles que nos ouvem ou assistem. Senhor presidente, não vejo como não acompanhar o eminente relator, o que eu faço na sua totalidade. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Obrigado. Saúdo Vossa Excelência, eminente presidente, saúdo os demais integrantes deste colegiado, saúdo o eminente procurador regional eleitoral, doutor Fábio, saúdo o ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, nosso diretor, que hoje nos secretaria, saúdo os estimados servidores do TRE e saúdo também a todos os que nos assistem. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator, mas gostaria de deixar consignada novamente a minha inquietação em relação ao vácuo que nós estamos enfrentando a partir desta decisão do TSE relativamente à suspensão dos registros e anotações, e que, no âmbito do TRE, foi estendida, por assim dizer, impropriamente erga omnes, ou seja, de ofício, foi estendido aos demais partidos políticos, mesmo que não, aqueles que não pleitearam a benesse. Então, esse vácuo me inquieta. Nós estamos enfrentando uma, por assim dizer, omissão dos tribunais superiores em definir o tal do procedimento específico a que se referiu o doutor Fábio, e me parece que essa é uma questão que nós deveríamos enfrentar nesse colegiado, se persistir a inércia dos tribunais superiores. Porque me parece que nós não podemos nos colocar diante do risco, diante da iminência, de fazer letra morta das normas que prevêem as sanções impostas às práticas de irregularidades pelas agremiações. De modo que, meu modo de ver, incumbe a nós nos debruçarmos sobre a questão para definirmos um norte em relação a essas suspensões de registros e anotações, que elas não podem ficar pendentes ad eternum. Então, feitas essas considerações à margem do julgamento, eu digo que eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas, o eminente procurador regional eleitoral, bem como o diretor-geral da Corte, e o excelente corpo de funcionários do tribunal, e aqueles que nos ouvem. No que diz respeito ao voto, eu acompanho integralmente o relator. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Presidente, fazendo as saudações de estilo, peço que todos se sintam cumprimentados, o eminente, todos os colegas, procurador, doutor Vezon, nosso caro diretor-geral, nossos funcionários, e eu estou acompanhando o eminente relator. Eu teria umas observações doutrinárias a fazer, mas não é a hora nem momento. Muito bem, desembargador Armínio. Então, proclamando o resultado do mandado de segurança 0072, por unânime... Desembargador Silvio, presidente. Me chamou o desembargador Silvio. Perdão, desembargador Em Silvio. tempo, presidente. Em tempo. Minha saudação a Vossa Excelência. Sem dúvida. O desembargador Silvio compreende que isso se deve ainda aos inícios, aos introitos da atividade?
Então, sem dúvida nenhuma. Como eu estou concordando, eu silenciei. Agradeço a Vossa Excelência. Quero cumprimentá-lo na sua pessoa, a todos os demais, ao nosso procurador, doutor Fábio, ao nosso Josemar, aos funcionários do tribunal, aqueles que nos ouvem, e integralmente apoiar o voto do eminente relator, comungando das observações muito pertinentes trazidas pelo nosso colega, doutor Gustavo de Fentelli. Muito obrigado, desembargador Silvio de Moraes. Obrigado. Bem, então agora sim podemos proclamar o resultado. Por unanimidade, denegaram a ordem sem resolução do mérito quanto ao pedido de levantamento da suspensão da anotação junto à Justiça Eleitoral, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016 de 2009, em face da perda superveniente do objeto. E também denegaram a ordem com julgamento de mérito quanto ao pedido de exclusão da inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, a CADIM, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder. O próximo processo da pauta, colegas, também de relatoria do eminente desembargador eleitoral Gerson Fischmann, é um agravo regimental no habeas corpus número 131/34, que foi interposto na ação de investigação judicial eleitoral. O impetrante é Luiz César Rinaldi e o impetrado, o magistrado eleitoral da 138ª Zona Eleitoral. Passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Fábio, para o seu parecer. Renovando as saudações. Excelências, esse caso é bastante simples. Inicialmente, nosso parecer tem uma preliminar de intempestividade, porque o agravo foi interposto no dia... a decisão, na verdade, que deferiu a petição se deu em 14 de maio de 2020, e o recurso foi interposto somente no dia 20 de maio de 2020. Então, a decisão na quinta-feira e o recurso foi interposto na quarta. Então, seria intempestivo, superior ao prazo de 3 dias. E, ainda que superada a questão da intempestividade, o parecer é pelo desprovimento do agravo, porque é descabido o habeas corpus para a hipótese. Na verdade, está se impetrando esse habeas corpus de uma decisão proferida numa ação de investigação judicial eleitoral, da decisão que determina o cumprimento da sentença proferida na AIGE, que diz respeito a aspectos que não têm qualquer relação com a questão da liberdade da paciente aqui, digamos assim, que consta aqui, né? Não tem qualquer relação com a liberdade dela, diz respeito à aplicação de inelegibilidade, enfim, as sanções da AIGE, né? Então, em virtude disso, era descabido a impetração do habeas corpus. Nosso parecer, então, pelo não conhecimento do agravo interno e no mérito pelo seu desprovimento. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson. Senhor presidente, renova saudações. Eu apenas, em relação ao que expôs o Ministério Público, eu estou conhecendo, em função da questão da tempestividade, porque estou afastando essa preliminar de tempestividade, porque nós temos uma resolução aprovada no ano passado, 338/19, que estabeleceu a obrigatoriedade do sistema PJE, que aí a disponibilidade para a intimação das partes é no sistema e no silêncio se aguarda os 10 dias. Então, com essa notificação, eu entendo que aí o prazo, o agravo interno, isso é tempestivo. No mérito, que é o que importa efetivamente eu estou rejeitando, porque é totalmente incabível, não há qualquer restrição ao direito de locomoção, que é a proteção do remédio heróico. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, renovando as saudações, eu acompanho o voto na sua totalidade, senhor presidente. Desembargador Gustavo de Fentelli. Com a renovação das saudações, digo que acompanho o eminente relator, eminente presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, eu acompanho o relator. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Também, senhor presidente, nem na concepção do habeas corpus estendido de Rui Barbosa, esse aqui se ajeitaria. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. De acordo com o relator, presidente. Muito bem.
Então, proclamando o resultado, habeas corpus número 0131, interposto em agravo regimental, a unanimidade, afastaram a matéria preliminar e negaram provimento ao agravo interno nos termos da fundamentação. O próximo processo da pauta é a consulta 0076, interposta pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e de relatoria do eminente desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga. Eu passo a palavra ao ilustre doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, renovando a saudação a todos. Essa consulta, o Partido Socialista Brasileiro, o Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, ele quer saber se a exceção prevista no inciso 5 do artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, ela se aplica mesmo que o filiado não seja filiado do partido que vai receber a doação. Esse inciso 5 do artigo 31 traz aquela vedação de que não pode haver doação para partidos por parte daqueles que exercem cargo de livre nomeação e exoneração ou cargo em emprego público temporário, mas ele faz uma ressalva. Ele menciona, ressalvada a pessoa que for filiada a partido político. E ele pergunta, então, se essa filiação tem que ser necessariamente daquele partido, em relação àquele partido que está recebendo a doação. No caso, digamos que o PSB está recebendo uma doação, mas a pessoa que fez a doação exerce um cargo de livre nomeação e exoneração ou emprego público temporário, só que ele é filiado ao PMDB, ao MDB, vamos dizer. Então, nessa hipótese, essa doação entraria dentro da exceção ou estaria dentro da vedação, da regra geral? Então, aqui nós fazemos algumas considerações. Qual a razão para essa vedação, a doação a partido político por quem exerce cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração ou emprego público temporário? Certamente é garantir a moralidade, a impessoalidade e eficiência no exercício de cargos públicos. E por que estariam em jogo esses princípios, caso não se adotasse essa vedação? Porque caso se permitisse que detentores de cargos ou funções de natureza precária, não estáveis, que não dependem de ingresso por concurso público, doassem para os partidos, poderia a admissão para esses cargos ou funções públicas e a manutenção nesses cargos ou funções públicas se dar em virtude de uma relação não republicana. Nos referimos à possibilidade de que a admissão para um cargo ou função pública e sua manutenção não estivesse pautada pela competência e capacidade da pessoa que seria nomeada, mas sim pelo simples fato dela se dispor a doar parte da sua remuneração ao partido. A permissão abriria essa possibilidade. Na medida que você passasse a permitir isso, poderia haver essa possibilidade, sim, você chamar para exercer um cargo ou função pública alguém simplesmente por fato de que aquela pessoa aceita fazer doação para o seu partido. O partido está no poder, digamos assim, e ele chama pessoas que aceitariam fazer doação para o partido. Então, não é isso que se quer, né? Não é isso que a sociedade, os cargos e funções públicas são remunerados por todos os contribuintes, daí serem aplicáveis os princípios da administração pública anteriormente referidos. Se todos nós contribuímos para os cargos públicos, eles têm que ser exercido, e a sua admissão para eles, o ingresso nos cargos públicos e sua manutenção, tem que se dar de forma impessoal, de forma também a que se garanta a eficiência do serviço. Na medida em que, de repente, o critério não é mais a qualidade da pessoa que você está trazendo, mas sim o fato dela aceitar fazer uma doação para o partido, o serviço público sai prejudicado também. Serviço público remunerado por todos nós. Então, daí a razão da vedação. Neste ponto, mesmo que não seja objeto da consulta, é importante referir que a nova redação amplia a vedação aos cargos de mero assessoramento. Isso é interessante, porque na redação anterior, que era baseada na resolução do TSE, que ela falava em autoridade pública, e o TSE veio dizer que a autoridade pública era quem exercia cargo de chefia e direção, por isso, cargos de mero assessoramento não havia, entendia que não havia vedação. A partir de agora, o cargo de mero assessoramento também passa a importar em vedação. Por quê? Porque é um cargo de mero assessoramento que seja de livre nomeação e exoneração, demissível ad nutum. Se ele é demissível ad nutum, as mesmas razões que havia para o cargo de chefia e direção cabe também para assessoramento, que o problema não é ser assessoramento, ser chefia e direção.
Naquele momento tinha resolução do TSE, que falava em autoridade pública. Agora não se fala em autoridade pública. Agora o que interessa é realmente que a pessoa tem um cargo demissível de luta, um cargo precário, que se presta àquilo que eu mencionei. Contudo, a norma trouxe uma exceção, a doação feita por, segundo sua redação, filiados a partido político. Então a norma fala, exceção, filiados a partido político. Daí a dúvida trazida pelo partido. Como diz filiados a partido político, não fala filiado ao partido que vai receber a doação, ele traz esse questionamento. Então, tem que ser o partido que vai receber a doação? Essa exceção por si só, mas antes a gente diz o seguinte, não é objeto da consulta, mas essa exceção por si só já seria passível de ser questionada quanto à sua constitucionalidade, vez que conduz à partidarização da administração pública e pode levar à mesma violação aos princípios constitucionais referidos. O fato da pessoa ser filiada ao partido donatário pode dar margem àquilo que eu mencionei, né? Mas não é objeto da consulta aqui, a questão da constitucionalidade ou não. O objeto da consulta é a extensão do dispositivo legal, né? Mas faço essa ressalva, de que pode ser até objeto de questionamento futuro, a questão da constitucionalidade, até da exceção trazida pelo dispositivo. A questão é que essa exceção possui uma justificativa, ela possui uma justificativa. Quando nós estamos falando do filiado do partido donatário, existe uma justificativa. A justificativa decorre do fato dos partidos serem remunerados também pelas doações de seus filiados. E sem a exceção, sofreriam um prejuízo econômico, caso, estando o partido no poder, nomeassem para cargos de confiança os seus filiados. Quer dizer, o partido chega ao poder, ele tem cargos de confiança, né? E ele não vai poder nomear os filiados, ou ele pode sentir haver uma restrição a ele, no sentido de nomear os filiados, porque se ele nomear os seus filiados, ele vai ter uma redução da remuneração. Por isso eu mencionei a questão da constitucionalidade, mas tem uma justificativa. Então, é algo a ser discutido, é questionável. Eu não estou dizendo necessariamente é inconstitucional aquela exceção. Ela tem uma justificativa, que é essa, quando se trata de filiado do partido donatário, que normalmente é o partido que está no poder e que está chamando as pessoas para esses cargos de livre nomeação e exoneração. Importante deixar claro que as doações por exercente de cargos ou funções de livre nomeação e exoneração, de regra, é feita para o partido que se encontra à frente da administração que procedeu à nomeação, né? Mas, como referido, se a pessoa é filiada àquele partido, há sempre a justificativa de que está doando não para manter seu cargo de confiança, mas porque é filiado ao partido e sempre doou. Filiado ao partido, foi chamado para lá, mas ele doava ao partido e, enfim, não teria por que ele deixar de doar ao partido, né? Mas essa restrição das receitas do partido. Porém, quando pensamos em doações feitas por exercentes de cargo de livre nomeação e exoneração, filiados a partidos diversos do partido que vai receber a doação, que é exatamente o objeto da consulta, e que, de regra, é o partido que está à frente da administração que o nomeou, então vamos pensar, o PSB está à frente da administração, né? Ele nomeia alguém que é filiado ao PMDB. E essa pessoa, para um cargo de livre exoneração, né, nomeação e exoneração, e essa pessoa, filiada ao MDB, começa a fazer doações para o PSB. Não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. E tampouco isso está de acordo com aquela justificativa, que era o partido não pode ficar sem as doações dos seus filiados. E aqui nós não estamos falando do filiado do PSB, estamos falando do filiado do MDB, de outro partido. Qual a razão para essa doação desse filiado de outro partido para o partido do PSB, que está na administração, digamos assim, estou dando um exemplo, né? E o nomeou, né? Então, aquele que exerce o cargo ou função de confiança e doa parte de sua remuneração para um partido que não é o partido a que está afiliado, o faz certamente para atender a um interesse pessoal vinculado à sua manutenção no cargo. Assim, na hipótese cogitada nos autos, o uso imoral da nomeação para cargo, função ou emprego público fica ainda mais patente, pois a única razão que se verifica na doação para sustentar ideário político diverso do seu, alguém do MDB sustentando o PSB, diverso do seu, consiste na já propalada utilização do cargo público como moeda de troca. E a gente tivemos caso recente aqui, né, não especificamente de doação, mas assim, de envolvimento de cargos de confiança. Não são poucos os casos que a gente costuma receber, inclusive criminais, envolvendo até crime de concussão, em que se exige do servidor que doe, né, para o partido, essa relação que não é nada republicana, né? A utilização como moeda de troca do cargo público livre de nomeação. A interpretação de um dispositivo legal não pode ser meramente gramatical, mas igualmente teleológica e sistemática.
sob pena de a interpretação alcançar finalidade não pretendida pela norma, ou pelo sistema jurídico como um todo. Uma interpretação meramente gramatical aqui diz, filiado a partido, não está dizendo qual é o partido, não falou partido donatário, não, é qualquer partido. Essa é interpretação meramente gramatical, né? De interesse de professor de português, basicamente. Né? Seria adequada à resolução de uma questão de português, vamos dizer assim. Nesse sentido, sim. Nós estamos falando de direitos, nós estamos falando do sentido da norma, da finalidade da norma. Né? E aí cabe toda essa interpretação que está sendo dada para dizer que, e aí aí concluo, né, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento da consulta e no mérito para que seja respondida no sentido de que, conforme o inciso 5 do artigo 31 da Lei 9.096/95, somente é permitida a doação a partido político por parte de pessoa que exerça função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, quando o doador for pessoa filiada ao partido político beneficiário da doação. Esse é o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, embargador Fraga. Senhor presidente, outra vez mais renovo os votos. Né? Eu já mencionei aqui que eu tenho um pé atrás, digamos, um pé jurídico atrás desse instituto, dessa dinâmica da consulta. Todavia, não me cabe, nesse momento, tecer outros comentários, a não ser enfrentar a consulta. Né? E já adianto aqui a corte que eu acompanho na totalidade o parecer ministerial, dando os parabéns ao nosso nobre procurador, excelente parecer. Né? Realmente aqui, senhor presidente, eu só vou fazer um pequeno acréscimo aqui, talvez nem lendo o voto. Se nós alargarmos essa exceção contida lá no artigo 3º, artigo 31, inciso 5º da Lei 9.096/95, que concordo com o eminente procurador, né? Já é uma questão questionável essa exceção, mas não é objeto da consulta e não me cabe, pois, enfrentar essa suposta inconstitucionalidade ou outro nome que se queira dar, essa exceção à regra, mas se nós respondermos afirmativamente à consulta, nós estaremos alargando indevidamente a exceção. Repito, não vejo o porquê. É novo, né? Já olho com maus olhos essa possibilidade criada pela exceção à proibição. Então, eu encaminho a consulta nos mesmos termos da manifestação ministerial, me permito ler apenas o dispositivo, senhor presidente. Aspas. Nos termos do inciso 5º do artigo 31 da Lei 9.096/95, somente é permitida a doação a partido político por parte de pessoa que exerça a função ou cargo público de livre exoneração de missão ou cargo ou emprego público temporário, quando o doador for pessoa afiliada ao partido político beneficiário da doação. É como que me encaminho o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Fenteller. Eminente presidente, renovo as saudações e digo que acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio da Rosa. Também. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, eu estou acompanhando integralmente e acho muito oportuno, porque a experiência nos tem mostrado aqui neste TRE que, vejam bem, este alargamento que não está sendo feito, bem sei que a boa-fé se presume, a má-fé deve ser provada, mas veja bem, permitiria aí sim um cruzamento, ou seja, em que alguém de um partido doasse para outro e, em um outro viés, com um cruzamento, também, por outro lado, isto acontecesse com outros partidos e outros contribuintes. O doutor Fábio foi muito feliz, entendo, eu gostaria de ratificar isso, essa questão do admissível ad nutum, estamos verificando que a lei cada vez mais amplia no sentido de facilitar e legitimar a possibilidade da doação. Então, eu vejo realmente como extremamente importante esta postura e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Acho que seria um risco muito grande esta abertura pretendida com a consulta. Bem, desembargador Gerson Fischmann. Com o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não. É que eu me esqueci de informar, e eu não gostaria de induzir em erro a corte,
eu ofereci um parecer e eu cometi um pequeno erro ao final, que eu mencionei cargo público de livre exoneração e demissão, né? E aí eu fiz um segundo parecer e juntei esse segundo parecer retificando para que constasse cargo de livre nomeação e exoneração, como consta na lei. Então, estou só fazendo essa ressalva para não induzir em erro aí a corte. Perfeito, muito obrigado. O resultado, então, unânime, conheceram e responderam à consulta na seguinte forma. Nos termos do inciso 5º do artigo 31 da Lei 9.096 de 95, somente é permitida a doação a partido político por parte de pessoa que exerça função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, quando o doador for pessoa filiada ao partido político beneficiário da doação. Decisão unânime. O próximo processo da pauta, colegas, é a consulta. Próximo processo da pauta é uma prestação de contas de candidato a cargo de deputado estadual. É um embargo de declaração em prestação de contas. A relatoria é do desembargador Roberto Carvalho Fraga. O número da prestação de contas é 0605/39. E o relator, como eu disse, é o desembargador Roberto Fraga. Então, com a palavra, o ilustre procurador regional eleitoral. Excelência, trata-se de embargos de declaração e, de regra, não costumamos nos manifestar nos embargos de declaração. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente desembargador Roberto Fraga. Presidente, renovando as saudações, não é do meu feitio fazer uma leitura de uma síntese, mas nesse caso eu fiz porque o voto acabou sendo um pouco extenso. Eu vou pedir vênia à corte fazer uma leitura de um resumo que eu fiz aqui. Colegas, não sei se Vossas Excelências estão lembrados, esse processo trata da questão do recebimento pelo candidato de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinadas às candidaturas femininas. O candidato recebeu os valores por repasse da candidata ao Senado, Ana Carla Varela. Agora, com toda razão, o Ministério Público opõe embargos por dois motivos. Primeiro, erro material do item 4 da emenda, que não considerou que esse relator aderiu ao voto vista do desembargador Fischmann. 2, contradição em relação ao valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, pois maior que a quantia total recebida pelo candidato do Fundo Especial de Financiamento da Campanha. Pois bem, os embargos merecem ser acolhidos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Primeiro, quanto ao erro material na emenda, deve ser corrigido, pois na redação original, de fato, não constou a tese exposta pelo desembargador Gerson Fischmann, ao qual eu aderi, segundo a qual, aspas, sendo o candidato e a candidata doadora coautores da prática de ato ilícito, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, esses são responsáveis solidariamente pelo recolhimento dos recursos ao Fundo Especial, FEVEC, utilizados regularmente, determinado no parágrafo 1º do artigo 82 da Resolução 23.553/2017. Questões relativas ao pagamento de tais valores devem ser retratadas e enfrentadas no devido cumprimento de sentença, numa fase processual oportuna. Então, aqui no teor do voto, eu modifico a redação, como consta no voto que já encaminhei a essa corte. Segundo, em relação à contradição quanto ao valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, também merece acolhimento a tese ministerial. Explico. A prestação de contas foi desaprovada basicamente por 3 motivos. 1, ausência de comprovação de despesas do valor de R$ 26.019,96, cujos valores eram oriundos do FEVEC, entre parênteses, aqui incluídos R$ 15.000 recebidos da candidata Ana Varela, de destinação específica às candidaturas femininas. Ponto e vírgula. 2,
Recebimento e emprego irregular de verbas do FEFEC destinado a candidaturas femininas no valor de R$15.000. Ponto e vírgula. E3. Recebimento de recursos de origem não identificada, SONI, no valor de R$3.000. Contudo, no acordo recorrido, o candidato foi condenado a devolver, a título de FEVEC, o valor de R$ 41.019,96, ou seja, R$ 26.019 mais R$15.000, enquanto que o valor que recebera de tal fundo foi R$ 37.500, demonstrando uma diferença maior de R$ 3.519,96. Por irregularidades relativas ao recebimento / emprego de recursos do FEVEC, o candidato não poderia ser obrigado a devolver um valor maior do que recebeu de tal fundo. A questão aqui é que a aplicação incorreta dos recursos públicos de R$15.000 destinados às candidaturas femininas igualmente integra a irresponsabilidade relativa à não comprovação do emprego regular de verbas do FEVEC, entre parênteses, 26.019,96. Estas não são verbas distintas, ou seja, além de não comprovar o emprego em campanhas femininas, também não foi comprovado por documentos fiscais o gasto com tal recurso. Desse modo, por outro lado, ainda que o candidato comprovasse, mediante documentos fiscais, os gastos com recursos advindos do FEVEC, ainda assim deveria devolver os R$15.000, pois não comprovada a destinação desse valor para a causa feminina. Contudo, o candidato não pode ser sobretaxado, pois é a mesma verba, porém vista de dois ângulos distintos. A irregularidade no recebimento e aplicação na causa feminina. 2, a não comprovação de gastos. O mesmo valor que pode ser irregular o recebimento / aplicação, representado pelos R$15.000, pode repercutir ou não no momento da comprovação de gastos. Assim, embora reconhecido no acordo embargado o uso irregular de recursos do FEVEC, destinados às candidaturas femininas, repassados no valor de R$15.000, o quanto a ser devolvido pelo embargado a título de FEVEC deve ser aquele correspondente ao total de gastos não comprovados licitamente em relação a esta verba, ou seja, a quantia de R$ 26.019,96. Diante do disposto, senhor presidente, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes a fim de a. Determinar a retificação do desço da verbação e do item 4 do dispositivo da emenda do julgado, e b. Fixar como irregular o valor de R$ 29.019,96 e determinar seu recolhimento ao Tesouro Nacional, tudo nos termos da fundamentação. É como encaminho o voto, senhor presidente. Nós temos adotado aqui o sistema de quando há uma divergência, essa divergência antecipa a sequência dos votos, até para que os demais colegas depois possam dela conhecer, de resto, em regra, já examinam antes, mas sempre temos esse sistema de antecipar a sequência dos votos. Ontem, quando eu examinei os processos da pauta, observei que havia uma divergência parcial de um colega. E agora e é por isso o porquê da minha manifestação, eu observo que não tem mais a divergência. Então, não sei se é um problema aqui da montagem, às vezes a informatização nos prega algumas peças. Então, só consulto o colega Gerson, parece que era de sua autoria, divergência, foi retirada a divergência ou permanece? Só para nós invertermos se ela permanecer. Senhor presidente, eu não tenho divergência em relação ao voto, estou acompanhando integralmente. Eu acho que o sistema aí lançou uma divergência, ou eu cliquei equivocadamente, mas não estou de pleno acordo. Eu posso estar confundindo, mas parece que ontem havia uma divergência sobre justamente essa parte dos R$15.000 que estaria no voto apresentando, mas perfeito. Senhor presidente, eu também não vislumbrei essa divergência, senhor presidente. Eu não enxerguei essa divergência, mas pode ter acontecido, não. Eu tenho muita dificuldade de divergir dos votos do desembargador Fraga, né, porque são votos de alta qualidade. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado. Digo mesmo em dobro.
talvez, como nós estamos aqui em sede de embargos declaratórios, será que não houve, então, a divergência no julgamento originário da prestação de contas e ele ficou... Sim, perfeito. E isso é embargos originado da divergência do ministro desembargador Gerson, e a redação do voto não ficou bem adequada. Por isso que eu estou dando provimento dos embargos. Né? Mas lá, sim, no caso do desembargador Gerson, divergiu de mim em parte. Né? Então, agora eu estava imaginando que é isso que deva ter acontecido. Quando eu olhei, consultei ontem, aparecia divergência, mas não era divergência já nos embargos, é a divergência que houve no processo originário. E agora, Perfeito, presidente. Foi atualizado, quando o sistema atualizou hoje para os embargos, então foi retirado. É só uma questão para esclarecer para efeito de sequência. Pelo que eu entendi do voto, que eu estou acompanhando integralmente, parte do acolhimento declaratório já está exatamente em função da divergência criada, que agora o voto acompanha. Exato, sim, exato. Mas o desembargador Fraga está determinando, está reconhecendo a regularidade apenas dos R$29 mil. Sim, mas isso não foi objeto da divergência. Saíram, já não integram mais a consideração da verba como irregular. Mas, então, vamos prosseguir na coleta dos votos. E o próximo a votar é o desembargador eleitoral Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, com o relator. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio da Rosa. Desembargador Silvio Moraes. Com o relator também. Desembargador Gerson Fischmann. Com o relator. Perfeitamente. Então, declarando o resultado dos embargos de declaração número 0605, por unanimidade, acolheram os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeito infringente, a fim de determinar a retificação da redação, da verbetação e do item 4º do dispositivo da ementa do julgado, e fixar como irregular o valor de R$ 29.019,96, determinando o seu recolhimento ao Tesouro Nacional. O próximo e último processo da pauta é a justificação de desfiliação partidária, número 0816, em que foi requerente Marco Antônio Cardoso Barbosa e requerido o PSB. A relatoria é do eminente desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores. Está com a palavra. Senhor presidente, eu não sei se o Ministério Público quer se pronunciar. Sim, de forma bem sucinta, a questão é simples. Renovando as saudações, praça de declaração de ação declaratória de justa causa, de desfiliação partidária, formulada por Marco Antônio Cardoso Barbosa, vereador do município de Cachoeirinha, contra o PSB de Cachoeirinha, que ele requer a decretação de justa causa para a desfiliação partidária. Acontece que, dentro da janela que é permitido a haver essa desfiliação sem perda do mandato, ele efetivamente se desfiliou do partido, dentro da referida janela. O partido requerido, inclusive, noticiou isso e pediu a extinção do feito sem resolução do mérito. Ele foi ouvido e ele concordou com isso. Então, realmente não tem mais nenhuma utilidade. Seria uma justa causa superveniente, não é objeto da causa de pedido desse processo, né? Então, aqui, realmente, o nosso parecer é pela extinção do processo sem resolução do mérito. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o caso realmente é muito singelo e meu voto é exatamente nos termos do parecer. Não havendo mais esse vínculo de filiação, é de se declarar extinto a ação. Esse é o voto. Muito bem. Eu consulto os demais colegas se estão votando juntamente com o eminente relator ou se algum dos colegas quer fazer algum destaque de voto. De acordo. Concordo, senhor presidente. Então, proclamando o resultado da justificação número 0816, a unanimidade extinguiram o processo sem julgamento do mérito com base no 4856 do CPC.
Com isso, colegas, nós vencemos a pauta de hoje e anunciando a próxima sessão, nesta terça-feira, amanhã, às 14 horas, inclusive será uma sessão especial, porque antes da matéria jurisdicional, nós vamos ter a posse do eminente desembargador Jorge Dallagnol como diretor executivo da EJA, cuja posse está marcada amanhã para o início da sessão após sua abertura. Agradeço a presença e a participação de todos, e em especial da nossa audiência. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Até, colegas. Até mais. Um abraço.